Olá, comunidade, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui para dar continuidade ao nosso projeto Constituição em Tópicos. E assim, eu tenho muito apego com a minha Constituição. Eu tenho uma bem surradinha, velhinha, que nela eu estudo assim as questões essenciais e eu faço as atualizações dos meus estudos no meu Google Drive mesmo, tá? Eu utilizo material meu e também de um amigo meu, que é um super advogado, que é o Eduardo Belizari, que eu vou repassar para quem quiser depois. Na verdade, no meu Drive eu tenho o link para o dele, com uma atualização que ele faz de praticamente toda a legislação brasileira, tá? Mas o que é que eu quero falar para vocês? A fixação daquilo que está na Constituição Federal, a gente só faz lendo, criando intimidade mesmo. É como tudo na vida, né? Quanto mais a gente repete, melhor a gente fica. Eu quero deixar isso bem claro, porque alguns professores, isso é muito comum, gostam de utilizar métodos mnemônicos para decorar. Eu não tenho nada contra isso. Acontece que eu não sou uma professora só de graduação, eu sou professora de graduação e de pós-graduação, especificamente estrito sensu, que é um programa de mestrado. Então, eu tenho uma visão do aprendizado daquilo que a gente absorve. Então eu prefiro ler, reler, associar conceitos e a partir daí aquilo fica fixado realmente na minha mente. Para mim funciona assim, eu gosto de fazer associações. Então, vocês vão me ver aqui quando eu estiver falando sobre a Constituição, quanto mais complexa for a leitura, vocês vão me ver com ela nas mãos, sim, e colocando para vocês o que eu acho importante, tá? A gente está estudando o título 1º, que são os princípios fundamentais. Eu já falei sobre o artigo 1º com vocês, né? Que são os nossos fundamentos. Eu gosto de frisar bem isso, porque no artigo 1º a gente fala dos fundamentos, ou seja, qual que é a estrutura da República Federativa Brasileira. No artigo 2º a gente falou sobre poderes. Hoje a gente vai falar do artigo 3º. Qual é a particularidade que eu quero destacar aqui e que, embora eu não seja uma professora direcionada para concurso público, eu sempre gosto de deixar essas dicas porque não tem como você errar. Você precisa saber que no título 1º você vai falar dos princípios fundamentais, ou seja, são a estrutura, os valores fundamentais da nossa república, mas que no artigo 1º estão o quê? Os nossos fundamentos. No artigo 2º, os nossos poderes. No artigo 3º, a gente vai falar dos objetivos fundamentais. No artigo 4º, a gente vai falar de relações internacionais. E aí depois a gente parte para o título 2 e vai falar de direitos e garantias individuais e coletivas, tá? Desculpa, direitos e garantias fundamentais, eu já é meio que automático assim na minha cabeça. Mas vamos lá falar do artigo 3º. Ele começa assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja, o que é um objetivo? Quando você traça alguma coisa. E o que é fundamental? Tudo que a gente vai ler na lei tem uma razão de existir. Então é por isso que a gente faz uso da hermenêutica, da interpretação. Nesse caso aqui, objetivo fundamental é aquele sem o qual não tem um fundamento na nossa república. Vamos lá pensar. O primeiro é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Vocês podem pensar, muito utópico isso. Exatamente por isso que quando a gente vai estudar alguns doutrinadores mais tradicionais e referenciais teóricos como José Afonso da Silva, eles vão dizer que a gente está diante de uma norma de eficácia limitada, uma norma programática definidora de princípios, ou seja, o objetivo fundamental da nossa república é esse: construir uma sociedade livre, direitos fundamentais de primeira, né, justa, onde a justiça realmente permeie todos os nossos direitos e deveres, e solidária, fraterna, para todos, nesse sentido amplo realmente. Então, do ponto de vista de declarar direitos, é excelente. Por isso que a gente está diante de um artigo que fala de objetivos fundamentais, ok? No inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional. Sim, o direito ao desenvolvimento é um direito fundamental. Então, quando se fala que se tem como objetivo fundamental garantir o desenvolvimento, ou seja, buscar todos os meios possíveis
na administração desse Estado para garantir o desenvolvimento. Garantindo o desenvolvimento, eu garanto ou procuro construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou seja, há uma concatenação de ideias, ok? Inciso terceiro, esse é o mais forte: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Bom, se a gente pegar a nossa realidade brasileira, a gente vai ver que isso aí destoa um pouco. A gente não está aqui dizendo que vai ser assim, mas que é o objetivo que seja assim. Então é por isso que nós temos políticas públicas voltadas para... Vocês percebem que não está dizendo assim, reduzir a pobreza ou a marginalização? Porque lá no artigo 1º, quando a gente fala de fundamentos, a gente fala o quê? No inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana, como núcleo fundamental do nosso direito brasileiro. Então eu não posso falar em diminuir pobreza e marginalização, porque viola claramente a dignidade da pessoa humana, viola o indivíduo. Então eu tenho que erradicar pobreza e marginalização. Nenhuma pessoa que vive à margem, em marginalização, não é aquela pessoa que é marginal, mas também pode ser. Porque se você tiver uma visão muito filtrada de direitos humanos, você vai achar que direitos humanos são os direitos dos manos, não é? Que é para defender bandido. Não. Quando a gente fala erradicar pobreza e marginalização, é pessoas vitimizadas, pessoas que vivem à margem, podem também ser marginais, tá? Mas erradicar no sentido de tirar isso do seio da sociedade, da convivência social. E aí a gente vem depois, reduzir desigualdade social e regional. Por que eu falo em reduzir desigualdade social e regional? Porque nem aqui, nem literalmente na China, a gente consegue acabar com desigualdade. Elas existem, elas são reais, elas fazem parte da humanidade, a gente consegue reduzir. Então, no Brasil, segundo as nossas particularidades, a gente tem que reduzir desigualdade regional e desigualdade social. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos desigualdade social e temos regional. Mas se a gente for pensar em termos de Brasil, temos ainda mais. Então, por isso que é o objetivo fundamental reduzir. É mais realista esse verbo, por isso que ele é empregado, certo? Quarto, promover o bem de todos, não é da minha vizinha, do meu amigo, do meu filho, é de todos, porque a nossa ideia da Constituição, a nossa base estrutural é democrática, né? Sem preconceitos de origem, de onde você veio, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Por que a gente precisa desenhar o óbvio aqui? Porque existe preconceito de raça e de cor no Brasil, por exemplo. Você pode ser negra, ok, mas uma pessoa tem um traço genético que tem mais uma cor mais clara ou mais escura, então as pessoas têm dificuldade de diferenciar isso, por isso que precisa especificar na Constituição Federal que não pode ter preconceito de origem, de raça, de cor, de idade, porque existe um preconceito muito grande com os idosos no Brasil, inclusive depois dessa Constituição é que a gente desenvolveu o Estatuto do Idoso, então tudo tem um sentido, ok? Eu espero que tenha sido legal aqui essa explicação para vocês. Até o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar sobre as relações internacionais. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, que a nossa ideia aqui é falar da Constituição de um jeito mais leve, de um jeito mais tranquilo, para que todo mundo possa ter literalmente acesso a essa proposta cidadã, tá bom? Um abração, tchau!